Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre jogadores brasileiros que estavam no Shakhtar, que agora começaram a ser oferecidos ao Mengão Queridão. Vou falar também sobre o Flamengo, seu maior clube fora da Europa, num quesito bem especial e muito bem pensado pela gestão Eduardo Bandeira de Melo. Além disso, vou falar sobre uma negociata que o Flamengo pode estar fazendo aí com o Santos para ter o goleiro João Paulo em definitivo. Então, fica até o final para saber de tudo que está rolando no mundo da bola, especificamente no maior do mundo, Mengão Queridão. Gente, esse vídeo aqui tem o apoio do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir aos jogos do Flamengo, do Campeonato Catarinense e do Campeonato Paranaense. Para isso, basta baixar o aplicativo, que é gratuito, através do QR Code ou através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Então não dá mole não, galera. Bora baixar o OneFootball e ver aí como assistir os jogos do Mengão Queridão pagando um preço bem acessível. Essa semana nós temos Flamengo e Vasco no Newton Santos. Vai dar mole? Baixa o aplicativo aí, tem para iOS e Android. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Agora o seguinte, vamos começar a falar de Mengão Queridão. Um relatório realizado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos colocou o Flamengo na primeira colocação entre todos os clubes não europeus a melhor negociarem jogadores da base desde 2015. Gente, o Mengão Queridão arrecadou quase R$1 bilhão em venda de jogadores da base de 2015 para cá. Com 45 milhões de euros, o Vinícius Júnior puxa a fila dos jogadores mais bem vendidos. Mas o Flamengo pegou mesmo, para ser bem específico, 849 milhões de reais, o que corresponde a 147 milhões de euros. E isso é uma situação que vale a gente dar os créditos e os méritos à gestão Eduardo Bandeira de Melo. Uma das primeiras coisas que o presidente Eduardo Bandeira de Melo fez no Flamengo foi contratar uma empresa belga para poder reformular toda a metodologia de trabalho do nosso centro de treinamentos da base. Mudou tudo. Tudo foi refeito com essa empresa belga, que já tinha refeito também a infraestrutura da Alemanha e dos Estados Unidos. A Alemanha, que fracassa na Copa de 2002, passa a ter essa empresa belga dentro das suas principais categorias de base, onde os caras revelaram, por exemplo, o goleiro Neuer, o meia-atacante Müller, entre outros jogadores, e virou essa potência que é hoje o futebol da Alemanha, a seleção da Alemanha. Então o Eduardo Bandeira de Melo acertou ao trazer essa empresa belga. Muitas pessoas na época ficaram desconfiados que a empresa belga serviria de trampolim para os jogadores da base, que não ia ajudar em nada. Bom, hoje está aí o resultado. O Flamengo virou essa potência que ele é, muito por conta da arrecadação desses 147 milhões de euros que o Flamengo conseguiu com a sua base depois da reformulação que o presidente Eduardo Bandeira de Melo fez na metodologia e das atividades da categoria de base. E esse ano, muitos jogadores ainda podem sair, muitos jogadores ainda podem dar lucro para o Flamengo. Lucro técnico e lucro financeiro. Tá aí o Lázaro arrebentando a boca do balão. Desde que o Paulo Souza chegou, o Lázaro passou a desenvolver uma função diferente, jogando como ala esquerdo. E na ala esquerda, o Lázaro vem arrebentando. Tanto que é o líder de assistências do Flamengo nesse início de temporada, com 4 assistências. Ele mesmo, aquele Lázaro que a gente queria ver na equipe profissional e que não conseguia ver de jeito nenhum, já está se destacando. O Matheus França também faz parte hoje do elenco profissional do Flamengo e vem sendo lapidado para poder nos ajudar pelo técnico Paulo Souza. Esses dois jogadores podem ser os próximos jogadores de, além de dar retorno técnico para o Flamengo, também dar um retorno financeiro com clubes europeus olhando para essas duas figuras rubro-negras. Agora, vocês estão de sacanagem comigo falar de Gabigol na Atalanta, né?
Eu nem trouxe esse vídeo falando sobre isso aqui, porque é um disparate fora do comum. Gabigol vai largar o Flamengo para ir para Atalanta? Para. O futebol italiano já foi um grande campeonato e tal. Mas hoje é um campeonato até legal de assistir de vez em quando e tal, mas não é lá mais aquilo que já foi um dia. Sem contar que os clubes italianos hoje também não figuram entre os principais clubes europeus. E ir para o Atalanta, gente, para, né? Eu duvido que alguém aí do outro lado acreditou que o Gabigol possa deixar o Flamengo para ir jogar no Atalanta. O interesse do Atalanta até é real, assim como do West Ham e de outros tantos aí. Mas há uma diferença entre você sair do Flamengo, principal clube sul-americano que disputa tudo, para ir jogar no pequeno Atalanta lá da Itália. Ainda se fosse um Milan, uma Inter ou um Juventus, eu ainda ficaria com o pé atrás. Mas o Atalanta tá de sacanagem, né? Pois é, pessoal, a Ucrânia vive um momento muito delicado, eu fico até com a voz embargada de falar sobre o que está acontecendo lá. Não aceito, não consigo aceitar o sofrimento de um povo inocente pela ganância de grandes déspotas da nossa história. Mas enfim, tudo que está acontecendo na Ucrânia afeta também a parte esportiva, afeta também a parte do futebol. Os jogadores brasileiros já deixaram Kiev, já deixaram Donetsk, já deixaram as principais cidades da Ucrânia e já estão aos poucos chegando ao Brasil. Como eu já falei em vários vídeos com vocês, uma das soluções para o time do Shakhtar não perder esses jogadores de graça é emprestá-los a clubes pelo mundo afora. Como a janela de transferências na Europa está fechada, o Brasil vira o principal polo para o time do Shakhtar e para outros clubes ucranianos poderem emprestar os seus jogadores, principalmente aqueles que são estrangeiros na Ucrânia, não só os brasileiros, mas todos os outros sul-americanos e europeus que atuam por lá também. Por isso, a tática do Shakhtar neste momento é emprestar seus jogadores, e já avisou isso a todos os empresários de jogadores. E o empresário do zagueiro Marlon, ex-Fluminense, ex-Barcelona, ex-Sassuolo, ofereceu o zagueiro ao Mengão Queridão, e o Flamengo estuda a possibilidade da contratação do atleta. É um bom zagueiro que ficaria emprestado até o final do ano. Daí o Shakhtar reavaliaria a sua situação dentro do território ucraniano e veria se vale a pena trazer o jogador de volta para o clube ou se venderia em definitivo para o Flamengo. Especula-se hoje que o Marlon valeria aí em torno de 6 milhões de euros. E isso seria uma discussão só para o final da temporada. O Flamengo não teria custo nenhum além dos salários do Marlon. Seria uma excelente saída para o Shakhtar. Já vou avisando para vocês, torcedores rubro-negros, que este é apenas o primeiro de muitos jogadores que vão ser oferecidos ao Flamengo, porque o Shakhtar precisa de uma segurança financeira, precisa de um clube parceiro que vai ficar com os seus jogadores, vai pagar o salário dos seus jogadores e vai abrir uma porta de negociação para o retorno ou para permanência em definitivo. O Shakhtar não quer e não pode ter problema com o pagamento desses atletas, porque isso poderia fazer com que eles os perdessem via FIFA. Então, o Marlon, repito, é apenas o primeiro de muitos jogadores do Shakhtar e de outros clubes ucranianos a serem oferecidos para o Flamengo. Agora, não é o fato deles estar sendo oferecidos sem um grande custo que o Flamengo tem que aceitar, neca de Pitibiriba. O Flamengo tem que avaliar, ver se o jogador realmente vai ser a diferença no elenco e decidir se aceita ou não aceita o empréstimo. Agora, o Flamengo, como vocês sabem, está de olho no goleiro João Paulo dos Santos. O goleiro recém renovou com o Santos, tem contrato até 2026, uma multa de 100 milhões de euros e é a joia dos olhos do Santos para uma possível venda no meio do ano. O Santos, com isso, conseguiria pagar boa parte da sua dívida, vendendo o goleiro para a Europa. Mas o cenário que a Europa vive hoje é um cenário que, mais uma vez, pode atingir o futebol e fazer com que as equipes invistam menos. Por quê? Porque as equipes europeias que são patrocinadas por empresas russas, por exemplo, estão rompendo seus contratos. O Shakhtar foi o primeiro a fazer isso. A UEFA já rompeu
um patrocínio de mais de 400 milhões de euros que tinha com uma empresa de gás russo. Então, o dinheiro que circula na Europa deve dar uma baixada por conta desse conflito que está acontecendo. E pode ser que os clubes fiquem mais cabreiros nos investimentos e nas contratações. E com isso, baixe o valor de investimento em jogadores. Pensando nisso, o Flamengo tenta a contratação do João Paulo junto ao Santos, que pode desistir do sonho europeu e vendê-lo para um clube aqui no Brasil mesmo. Agora está saindo aí na mídia em geral que o Flamengo poderia oferecer vários jogadores para fazer um abatimento no valor que o Santos pode pedir pelo goleiro João Paulo. Pode ser uma coisa que possa vir a acontecer, mas eu olho meio desconfiado para isso, porque não é o modus operandi dessa diretoria. Eu não me lembro de uma vez em que a diretoria tenha colocado algum jogador do elenco do Flamengo num pacote para adquirir um outro jogador. Confesso que eu não me lembro da diretoria fazendo tal situação, tal composição para conseguir contratar. Essa diretoria, ela tem contratado jogadores com recursos próprios do Flamengo e não por trocas de jogadores. Não que não possa ser a primeira vez que isso aconteça, mas é uma situação diferente. Ainda mais os jogadores que estão sendo falados. René, Léo Pereira seriam dois jogadores que poderiam ser envolvidos na negociação com o Santos para que o Santos baixasse os valores para a contratação do João Paulo. É estranho esses nomes, porque são dois nomes que são contestadíssimos pela nação rubro-negra, são dois nomes que a nação gostaria muito de ver fora do Flamengo, mas são dois nomes de jogadores que atuam com o pé esquerdo, onde hoje o Flamengo tem uma grande dificuldade de repor. O Léo Pereira, por exemplo, é ele e o Cleiton, zagueiros canhotos no Flamengo. O Flamengo não tem outros. O Davi Luiz joga pela esquerda também, apesar de estar sendo utilizado centralizado. O Felipe Luiz joga pela esquerda também, mas são apenas dois jogadores aí que o Flamengo teria com o pé esquerdo. Então, liberar o Léo Pereira nessa situação soa estranho. O René é a mesma coisa. O Flamengo, para jogar na ala esquerda hoje, está utilizando o Everton Ribeiro e o Lázaro. O Ramon ainda não foi testado. Então, o trio para jogar do lado esquerdo hoje seria Everton Ribeiro, Lázaro e René. Liberando o René, o Flamengo ficaria apenas com o Ramon de lateral esquerdo de ofício, uma vez que o Felipe Luiz já foi destacado para poder jogar como zagueiro esse ano. E mesmo que continuasse como lateral, o Felipe Luiz não conseguiria jogar todos os jogos do Flamengo, a maioria dos jogos do Flamengo, e teria problemas para ir e vir fazendo a função de lateral. Então, apesar de eu querer muito que o René saia do Flamengo, eu acho difícil essa negociação acontecer nos moldes que está sendo falado por conta da dificuldade da reposição, especificamente de Léo Pereira e de René. E tem mais um detalhe, pessoal, não adianta o Flamengo colocar, o jogador tem que querer. Por exemplo, fala-se também do Maurício Isla dentro dessa composição. O Isla ganha hoje no Flamengo R$500 mil por mês. O Santos não paga esse salário para ninguém no elenco. Pagaria para um lateral? Por que que o Isla, que tem contrato até o final do ano, aceitaria sair do Flamengo agora, ganhando R$500 mil por mês, para ir no Santos ganhar 100, 110? O René ganha aproximadamente R$350 mil por mês no Flamengo. Por que que o René aceitaria sair do Flamengo agora para ir para o Santos ganhar menos, se eles podem ficar no Flamengo até o final do ano ganhando o salário que eles estão ganhando? Quer dizer, o jogador teria que aceitar diminuir muito os seus vencimentos para ir para o Santos, que não paga os vencimentos que o Flamengo paga para ninguém no elenco. Então, me cheira muito estranho essa composição aí de atletas pelo João Paulo. Creio que isso não vai acontecer, por todos esses fatores que eu expliquei para vocês. Mas não estou dizendo que não vai acontecer. Eu creio que não vai, mas né? Vai que os atletas tudo aceitaram o que o Flamengo falou, vai que o Santos aprovou o nome desses atletas e vai que o Flamengo vê que não tem problema ficar só com o Ramon de lateral esquerdo, que não tem estresse ficar só com Cleiton e Felipe Luiz de zagueiros pela esquerda.
se a avaliação for essa, pode vir a acontecer. O que vocês acham disso? Vocês acham prudente o Flamengo trabalhar desta maneira com os jogadores, liberando esse monte de jogadores para ir pro Santos? Vocês acham que os jogadores aceitariam isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Não se esqueça de se inscreverem no nosso canal de cortes. A gente está trabalhando com muito amor e com muito carinho nesse canal. Eu vou deixar para vocês o link aqui no comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam e dê esse apoio para mim lá, tá bom? Pessoal, por enquanto é isso. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse nosso vídeo aqui. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.